Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre arte urbana, lugar de dizer o que queremos. Em especial, estudaremos sobre a arte do grafite, compreendendo como o espaço urbano, o espaço público em que a arte e os artistas conseguem se expressar e atrair um número maior de público. Bons estudos! Nesta aula, veremos a cultura, as representações visuais e expressões que se referem a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público, com o objetivo de pesquisar e analisar a história, as principais características e os artistas do grafite, analisando formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, contextualizando-os no tempo e no espaço. Iniciando a aula, reflita sobre o que é arte urbana. A arte urbana engloba principalmente o que acontece nos espaços públicos da cidade. Ela está ligada à cultura das artes de rua, street art, e também à cultura hip hop. Observe que a arte urbana integra todas as linguagens artísticas. Porque nós encontramos teatro, música, dança, artes visuais. Todas essas linguagens nós encontramos nos espaços públicos da cidade. E o artista, ao fazer sua obra, principalmente sobre a obra que trataremos hoje, que é o grafite, ele respeita o espaço público e suas regras. Quer dizer, o artista promove o respeito pelo patrimônio público, certo? Ele manifesta a sua arte, né? Ele produz a sua arte, mas de uma maneira que promova a integração e promova a divulgação e muitas vezes uma crítica social, um protesto, né? Mas isso é sempre com respeito ao espaço e às regras. Como nós podemos ver nos muros da cidade, sobre a forma do grafite. Será que você encontra essas manifestações em espaços públicos da sua localidade? Essas manifestações em grafite, nos muros ou paredes de prédios, as imagens são contestadoras? O que elas expressam? O que você acha do uso da cidade como suporte para a arte? Será que essas imagens elas remetem a outras linguagens artísticas, né? Outras linguagens da arte? Quer dizer, veja que através das pinturas em grafite, nós podemos pensar sobre o que está acontecendo naquele espaço público, né? O que está acontecendo na cidade ou naquela comunidade. A difusão do grafite por todo o mundo ocorreu por meio do hip hop. No movimento hip hop, o grafite corresponde à sua linguagem visual. Mas temos também
a dança de rua, o rap, os MCs, o beatbox, os DJs. Quer dizer, nós temos nesse movimento uma integração com vários artistas. Então, um envolvimento, uma participação de diferentes artistas e diferentes linguagens também, porque temos a música, a dança, as artes visuais. Nesse movimento, há um forte aspecto crítico expressado nas músicas e nas imagens. Certo? A cultura hip hop tem origem em áreas urbanas de países da América Latina na década de 1970. Manifestações dessa cultura podem ser vistas em grandes centros urbanos em todo o mundo, com adaptações às culturas locais. O grafite, enquanto arte pública, pode atingir um grande número de pessoas. Além disso, o público do grafite que está nas paredes das cidades é formado por pessoas muito diferentes. Como, por exemplo, uma parede grafitada em frente a uma estação de trem será vista por pessoas que utilizam o transporte com objetivos distintos. Podem estar a caminho de casa, da escola, do trabalho, de um local de lazer, etc. Veja que nessa relação entre arte e público, os artistas utilizam os muros para expressar críticas à sociedade. Eles trazem em seus grafites denúncias e discutem comportamentos e situações pela qual as pessoas estão passando. O uso dos muros como forma de expressão popular remonta à Grécia Antiga, sendo grande a diversidade de obras encontradas nas escavações de Pompeia. Todavia, foi apenas no final da década de 1970 que o grafite, tal como o conhecemos atualmente, começou a se desenvolver. Artistas de rua em Nova York e na Filadélfia, nos Estados Unidos, pintavam seus nomes em muros e estações de metrô. É muito comum você encontrar os grafites, como esses das imagens ao lado, em que representam nomes. Os nomes, apelidos e pseudônimos deram origem a um dos elementos marcantes da linguagem do grafite, as tags, ou seja, uma marca. As letras assumem grande importância e se desenvolvem em diferentes estilos. O grafite, derivado da palavra italiana grafito, rabisco, ranhura, existe desde os primórdios da humanidade. Ele surgiu na pré-história, na forma de narrativas pintadas pelo homem nas paredes de cavernas. Segundo Leal, o grafite pode ser considerado também a primeira forma de escrita. Encontramos também na origem da palavra italiana grafito, significado que diz ser uma escrita feita com carvão. Isto é, o próprio carvão mineral que encontramos no interior de lápis, que é encontrado no interior de lápis. Observe que o grafite tem um traço marcado pela arte rupestre. Mas o que é arte rupestre? É aquela feita nas superfícies rochosas pelos povos de um período conhecido como pré-história.
Arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Vamos agora acompanhar os tipos de grafite. Em seguida, veremos alguns artistas. Bombe ou bomber é o mais comum em Sampa, caracterizado pelos desenhos e formatos rápidos em paredes, vagões de trem, portas de garagem, entre outras superfícies. Wild Style, nascido nas ruas de Nova York na década de 70, essa forma complexa de grafite é caracterizada pelas interseções das formas. Muitas vezes são tão detalhadas que nem dá para ler direito o que está escrito. 3D. Apesar de ser um tanto quanto autoexplicativo, pode-se dizer que esse formato que tenta dar a impressão de algo tridimensional é relativamente novo no grafite. Concluindo os tipos de grafite, nós temos o stencil. Esse formato é caracterizado pela rapidez com que pode ser feito. Basta pintar os espaços ocos na cartolina que faz o contorno da imagem. Geralmente, a superfície onde o stencil é feito é pequena. Banksy é um dos artistas mais influentes dessa vertente. Antes de conhecermos alguns artistas, vale destacar que o grafite também são encontrados nas partes internas de diferentes locais. Como também o grafite, quando nós pesquisamos, quando nós falamos sobre o grafite, nós também estamos encontrando ou descobrindo um pouco da história de cada local. Não apenas dessa arte, mas também do local. Agora é o momento de conhecer alguns artistas brasileiros e também de outros países. Começando por Basquiat. Jean-Michel Basquiat foi um notório artista norte-americano que se tornou uma grande influência no mundo da pintura e um verdadeiro ícone pop. Na adolescência, iniciou seu percurso de grafiteiro como parte do Dulciano em Nova York. Logo, ganhou popularidade e seus quadros neo-expressionistas, atravessados por temas políticos e sociais, foram conquistando o público. Você vai acompanhar a cada slide informações e imagens das obras desses artistas. Ok? Banksy é o pseudônimo de um artista pintor de grafite, pintor de telas, ativista político e diretor de cinema britânico. A sua arte de rua satírica e subversiva combina humor negro e grafite feito com uma distinta técnica de stencil. Essa obra tem uma curiosidade. Ela traz uma garota com balão, um mural criado em 2002, em que o artista exibe uma jovem garota e um balão vermelho em forma de coração. Mas o interessante, acredito que você tenha acompanhado nos noticiários de TV, na internet, que
Em 2018, uma cópia emoldurada da obra foi destruída automaticamente durante um leilão por meio de um triturador que Banks havia embutido no quadro. Vocês se recordam? Os Gêmeos. Certamente, dois dos mais conhecidos artistas brasileiros são os irmãos gêmeos, Gustavo e Otávio. É possível conferir obras da dupla em países como Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Crânio. Misturando crítica social e povos indígenas, o artista Crânio ficou mundialmente famoso por espalhar pelos muros os personagens que são a cara do Brasil. Ele já expôs na França, Barcelona, Amsterdã e Miami. Pamela Castro, também conhecida pelo codinome de Anarquia Boladona, é uma artista brasileira conhecida internacionalmente como a rainha do grafite brasileiro. Concluindo a nossa aula sobre o grafite, sobre essa arte que traz os artistas com esse engajamento social, nós temos Eduardo Cobra. Cobra se tornou um obstinado pesquisador de imagens históricas e não foram poucas as vezes em que tal predileção, estampada em muros gigantescos, acabou servindo para resgatar a importância e fortalecer a sensação de pertencimento de seus habitantes. Veja que o trabalho desses artistas tem um envolvimento, uma preocupação com a humanidade. Como, por exemplo, esse mural de Nova York tem 120 metros quadrados, em que Cobra traz ícones do pacifismo da história da Índia. Madre Teresa e Gandhi. Segundo Cobra, retratar Madre Teresa e Gandhi frente a frente é um exercício de fé na humanidade. Observe que o trabalho desses artistas tem esse olhar para a humanidade, para os acontecimentos, para como podemos crescer e superar as atribulações do dia a dia. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade, reflita sobre o que foi exposto nessa aula, responda e envie para o professor. Finalizamos com as referências. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.